Antes de começar, deixa eu te dizer uma coisa simples, mas que pode incomodar. A maioria das pessoas vai assistir este vídeo, vai sentir algo por alguns segundos e depois vai voltar exatamente para a mesma vida de sempre. Mas existe uma pequena minoria que não vai conseguir ignorar o que vai ouvir aqui. Porque quando a verdade toca fundo, ela não passa despercebida. E hoje, o que você vai ouvir não é apenas motivação, é um chamado, um despertar. Um confronto direto com a forma como você tem vivido, pensado e permitido que sua vida aconteça. Talvez você esteja cansado de repetir os mesmos ciclos. Talvez esteja cansado de sentir que está se esforçando, mas não saindo do lugar. Ou talvez, no fundo, você já saiba que pode mais, muito mais, mas algo dentro de você ainda não acordou por completo. E se for esse o caso, presta atenção até o final, porque este vídeo pode ser exatamente o ponto de virada que você estava esperando. Mas isso só vai acontecer se você decidir ficar até o fim, e não apenas assistir, mas realmente absorver cada palavra. Antes de continuar, se essa mensagem já te tocou de alguma forma, eu te peço 3 coisas simples, mas importantes. Se inscreva no canal, porque aqui é onde começa a mudança de mentalidade. Deixa o like para que esse conteúdo alcance mais pessoas que também precisam despertar. E comenta aqui embaixo o que você mais sente falta na sua vida hoje. Eu quero entender a sua realidade. Agora respira fundo, porque o que vem a seguir não é apenas conteúdo, é consciência. E talvez seja exatamente isso que estava faltando na sua vida até agora. Você já parou para observar silenciosamente a forma como a maioria das pessoas vive? Acordam, seguem uma rotina previsível, enfrentam os mesmos problemas, repetem os mesmos hábitos e, no fim, chamam isso de vida. Poucos questionam, menos ainda despertam. Napoleon Hill dizia, em essência, que tudo começa na mente, que aquilo que o homem acredita com convicção, ele eventualmente se torna capaz de realizar. Mas se isso é verdade, por que então tão poucos conseguem transformar suas vidas? A resposta não está na falta de oportunidades, não está na economia, não está nas circunstâncias. A resposta está no nível de consciência. Existe uma verdade invisível que separa os que vivem no automático dos que despertam para o extraordinário. E essa verdade não é ensinada na escola, nem repetida pela maioria das pessoas ao seu redor. Porque a maioria também não percebe. E aqui surge a pergunta mais desconfortável de todas. Você está vivendo a sua vida? Ou apenas repetindo a vida que te ensinaram a viver? Há um momento na jornada humana em que algo dentro de você começa a incomodar. Não é dor física, é algo mais profundo. É como se a realidade começasse a parecer pequena demais para quem você realmente poderia ser. Esse é o início do despertar. E quando isso acontece, não há mais como voltar atrás. Porque uma vez que você vê o que a maioria não vê, você nunca mais consegue fingir que não viu. Depois do despertar, vem sempre o choque da realidade. Porque quando você começa a ver com clareza, percebe algo desconfortável. A maioria das pessoas não está tentando vencer na vida, está apenas tentando sobreviver com o mínimo de dor possível. Napoleon Hill, ao observar o comportamento humano, deixava claro que o maior inimigo do sucesso não está fora do homem, mas dentro dele. Não é a falta de capacidade, é a falta de controle sobre os próprios pensamentos. E aqui está a verdade que poucos têm coragem de aceitar. A maioria das pessoas vive dentro de uma prisão que não tem grades visíveis. Uma prisão feita de hábitos automáticos, crenças limitantes, medo de errar, medo de tentar, medo de falhar e até medo de vencer. Elas acordam no mesmo horário, seguem os mesmos caminhos, repetem as mesmas conversas, consomem as mesmas ideias e, com o tempo, perdem a capacidade de imaginar uma vida diferente.
E o mais perigoso disso tudo é que essa prisão começa a parecer normal. Você já observou como muitas pessoas rejeitam imediatamente qualquer ideia de mudança profunda? Não porque seja impossível, mas porque quebra o padrão mental em que elas se acostumaram a viver. E então surge uma pergunta inevitável. Se você não controla seus pensamentos, quem está controlando você? Napoleon Hill afirmava, em sua essência, que a mente não guiada se torna terreno fértil para influências externas, opiniões, medos coletivos, limitações herdadas. E assim, sem perceber, o indivíduo começa a viver uma vida que não foi escolhida conscientemente, mas sim absorvida do ambiente. Mas existe um ponto de virada. Um momento em que você percebe que não precisa continuar dentro dessa estrutura invisível. Você não é obrigado a pensar como todos. Não é obrigado a aceitar os limites que nunca escolheu. Não é obrigado a viver no piloto automático. A liberdade começa no instante em que você questiona o padrão. E questionar o padrão já é o começo da saída da prisão. Pergunta que quebra o padrão. Você está realmente vivendo por escolha ou apenas repetindo o que te ensinaram a chamar de normal? Afirmação de libertação. Eu não aceito viver no automático. Eu assumo o controle dos meus pensamentos. Eu escolho minha própria direção. Depois de enxergar a prisão invisível da maioria, surge a primeira grande responsabilidade do despertar: assumir o controle da própria mente. Porque perceber o problema não muda nada. O que muda tudo é decidir pensar de forma diferente. Napoleon Hill ensinava, em sua essência, que o pensamento não é apenas uma atividade mental, é uma força criadora. Mas existe um detalhe que quase ninguém compreende. Pensamento vago não cria nada. Sonhos confusos não geram direção. Desejos espalhados não produzem resultado. A maioria das pessoas não fracassa porque pensa pequeno, mas porque pensa sem direção. Elas querem dinheiro, mas não definem quanto. Querem liberdade, mas não definem como. Querem mudança, mas continuam agindo da mesma forma. E assim vivem em um ciclo invisível de frustração. Desejam tudo, mas não constroem nada. E aqui surge uma verdade desconfortável. Se sua mente não tem foco, sua vida não tem destino. Napoleon Hill falava sobre a importância de um propósito definido, algo tão claro que a mente não pode confundir com outra coisa. Porque quando o pensamento se torna definido, ele começa a organizar ações, comportamentos e até oportunidades ao redor dele. Mas quando ele é disperso, tudo se dissolve. E então eu te pergunto: o que você realmente quer construir com a sua vida? Não o que você diz em momentos de emoção, não o que você deseja por alguns minutos, mas o que você está disposto a perseguir com clareza absoluta, mesmo quando a motivação desaparecer. Porque a motivação é instável, o pensamento definido não. E aqui está a diferença entre os que avançam e os que permanecem parados: direção. Enquanto a maioria muda de ideia toda semana, os vencedores sustentam uma única ideia por tempo suficiente para ela se tornar realidade. Isso exige disciplina mental, exige silêncio interno, exige coragem para eliminar distrações e focar em uma única direção. E mais importante ainda, exige responsabilidade total, sem culpar o mundo, sem culpar o passado, sem culpar circunstâncias. A mente definida não procura desculpas, ela cria caminhos. E quando isso acontece, algo muda profundamente dentro do ser humano. Ele deixa de reagir à vida e começa a direcioná-la. Pergunta que confronta: se você continuar pensando da mesma forma que pensa hoje, sua vida realmente pode mudar? Afirmação de poder. Meu pensamento é claro, focado e definido. Eu elimino distrações, eu crio direção, eu construo meu destino com intenção. Depois que a mente começa a ganhar clareza, vem o ponto mais perigoso de toda a jornada humana: a decisão.
porque pensar corretamente ainda não é agir corretamente. E é exatamente nesse espaço entre o pensamento e a ação que a maioria das pessoas se perde. Napoleon Hill observava que grandes ideias não fracassam por falta de potencial, mas por falta de decisão. A mente humana, quando não é treinada, se torna um campo de batalha entre o desejo e o medo, entre o eu quero e o e se der errado. E nesse conflito silencioso, a vida passa. Dias viram semanas, semanas viram anos. E quando percebem, muitas pessoas já não estão mais tentando mudar, apenas aceitando. Mas existe uma verdade que não muda. Indecisão prolongada é uma forma lenta de autodestruição, porque toda vez que você sabe o que precisa fazer e não faz, você não está parado. Você está recuando internamente, está ensinando sua mente a não confiar em você. Isso tem um custo invisível, perda de poder pessoal. Napoleon Hill dizia em sua essência que a procrastinação é um dos hábitos mais destrutivos da mente humana. Não porque impede apenas uma ação, mas porque destrói a identidade do decisor. E aqui está a pergunta que separa dois tipos de pessoas no mundo. Você decide ou você apenas pensa em decidir? Existe um momento na vida em que você precisa parar de negociar consigo mesmo, parar de esperar condições perfeitas. Parar de buscar sinais externos, porque a vida não responde à hesitação, ela responde à decisão, e decisão verdadeira não é emoção passageira, é compromisso interno, é o instante em que você fecha todas as portas de fuga e diz para si mesmo, é por aqui. Mesmo sem garantias, mesmo sem certeza, mesmo com medo, porque o medo nunca desaparece antes da ação. Ele desaparece durante a ação. E quando você entende isso, algo profundo muda dentro de você. Você deixa de ser espectador da própria vida e se torna autor dela. Pergunta que rompe a ilusão. Quantas oportunidades você já perdeu apenas por não decidir a tempo? Afirmação de poder. Eu decido com coragem. Eu ajo sem demora, eu elimino a procrastinação, eu avanço com determinação absoluta. Depois que a decisão é tomada, a mente entra em um novo território, o território da fé. E aqui começa a verdadeira prova. Porque decidir é fácil quando tudo está claro. Difícil é continuar quando nada parece estar acontecendo. Napoleon Hill compreendia profundamente esse princípio. Os maiores resultados da vida nunca nascem da evidência imediata, mas da convicção sustentada no invisível. A fé, nesse contexto, não é uma crença religiosa. É uma certeza interna tão firme que não depende do que está acontecendo fora de você. É continuar mesmo quando ninguém acredita. É persistir mesmo quando os resultados ainda não apareceram. É manter a visão viva quando tudo ao redor parece contradizer o seu sonho. E é aqui que a maioria se quebra. Porque o ser humano comum precisa ver para acreditar. Mas o vencedor acredita antes de ver. E isso muda tudo. Napoleon Hill ensinava em sua essência que aquilo que a mente mantém com intensidade emocional e crença constante, inevitavelmente começa a se manifestar no mundo físico. Mas existe um teste silencioso nesse processo: o tempo. O tempo entre plantar a ideia e colher o resultado. E nesse intervalo surgem dúvidas, surgem vozes internas, surgem circunstâncias que parecem dizer: você está errado. E então surge a pergunta mais importante de todas: você consegue sustentar sua visão mesmo quando tudo parece estar contra ela? Porque é fácil acreditar quando tudo está indo bem. Mas a verdadeira força da fé aparece no silêncio, na espera e na ausência de sinais. É nesse ponto que muitos desistem, não porque estavam errados, mas porque foram impacientes. E a impaciência destrói sonhos mais do que o fracasso. A fé inabalável não nega a realidade. Ela a transcende. Ela enxerga além do momento presente.
ela mantém viva uma imagem interna que ainda não existe no mundo externo. E quanto mais você alimenta essa imagem, mais ela começa a moldar suas ações, suas escolhas e sua identidade. Até que um dia, aquilo que antes era apenas uma visão se torna realidade. E quando isso acontece, você percebe que nunca foi sorte, nunca foi acaso, nunca foi coincidência, foi sustentação mental, foi fé aplicada com consistência. Pergunta que desafia sua mente: você abandona seus sonhos no primeiro sinal de dificuldade, ou você os protege até que eles se tornem reais? Depois que uma decisão verdadeira é tomada, o ser humano entra em uma fase que poucos conseguem suportar: a fase do invisível. É nesse ponto que tudo parece silencioso. Nenhuma confirmação externa, nenhuma validação imediata, nenhum sinal claro de que você está no caminho certo. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas desiste. Não porque falharam, mas porque não suportaram o intervalo entre o esforço e o resultado. Napoleon Hill, ao observar a mente humana e os padrões de sucesso, deixou claro que existe um princípio fundamental que separa os que vencem dos que permanecem estagnados: a fé aplicada com constância. Mas não a fé que depende de religião ou sorte, e sim a fé como força mental. A fé que sustenta uma ideia mesmo quando o mundo inteiro ainda não a reconhece. A fé que mantém um homem caminhando sozinho enquanto todos ao redor dizem que ele está perdendo tempo. A fé que continua ativa mesmo quando os resultados ainda não apareceram, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias, mesmo quando a dúvida começa a sussurrar por dentro. E aqui está uma verdade que quase ninguém está preparado para aceitar. O período mais importante de qualquer conquista não é quando ela aparece, mas quando ela ainda não existe. Porque é nesse intervalo invisível que a mente é testada. É nesse período que se revela quem realmente acredita e quem apenas desejava. Napoleon Hill dizia, em essência, que tudo aquilo que a mente humana consegue sustentar com emoção, crença e repetição, inevitavelmente começa a tomar forma no mundo físico. Mas ele também sabia de algo ainda mais profundo. A maioria das pessoas não sustenta tempo suficiente. Elas começam empolgadas, motivadas, energizadas, mas quando o silêncio chega, quando nada muda, quando os resultados demoram, elas começam a duvidar. E a dúvida é o primeiro passo para o abandono. E o abandono é o fim silencioso de milhões de sonhos. Por isso a fé verdadeira não é emocional, ela é estrutural. Ela não depende do que você sente hoje, ela depende do que você decidiu sustentar até o fim. E isso exige maturidade mental, exige controle emocional, exige uma disciplina interna que não é ensinada no mundo comum, porque o mundo comum ensina reação, mas não ensina sustentação. E você precisa aprender a sustentar sua visão, mesmo quando nada ao redor está te confirmando que ela é possível. Isso significa continuar trabalhando quando ninguém está vendo, continuar acreditando quando ninguém está apoiando, continuar avançando quando tudo parece lento demais. E é justamente nesse ponto que algo começa a mudar, porque a fé não muda o mundo de fora primeiro, ela muda você. Ela molda sua identidade, ela transforma sua postura, ela altera suas decisões. E quando você muda por dentro de forma consistente, o mundo externo não tem outra escolha além de responder. Até que um dia, sem aviso, aquilo que antes parecia impossível, simplesmente se manifesta. E quando isso acontece, você percebe que não foi sorte, foi persistência invisível. Foi fé sustentada no silêncio. Pergunta de confronto: você abandona o processo quando ele fica silencioso? Ou você entende que o silêncio faz parte da construção? Eu permaneço firme no invisível. Eu sustento minha fé quando nada aparece.
Eu confio no processo mesmo no silêncio. Nada externo quebra o que foi decidido dentro de mim. Existe um momento na jornada de qualquer pessoa em que a empolgação já não é suficiente. No começo, tudo parece leve. A ideia de mudar de vida traz energia, motivação, entusiasmo. A mente se enche de possibilidades e o futuro parece próximo, quase tocável. Mas depois vem a parte que ninguém celebra, o cotidiano. É nesse ponto que a maioria das pessoas se perde, porque o cotidiano não é emocionante, ele é repetitivo, ele exige constância, ele exige disciplina, mesmo quando não há vontade. Ele exige ação, mesmo quando não há aplausos. Napoleon Hill, ao estudar profundamente os padrões dos grandes realizadores, percebeu algo que separa de forma definitiva os vencedores da maioria: a capacidade de continuar agindo sem depender de emoção. E isso muda completamente a forma como o sucesso acontece. Porque o mundo não recompensa a intenção. O mundo responde à repetição, mas a repetição correta cobra um preço que poucos estão dispostos a pagar: o abandono do prazer imediato. E aqui surge uma verdade que incomoda profundamente. Enquanto a maioria das pessoas está tentando viver o agora da forma mais confortável possível, uma minoria silenciosa está construindo um futuro que ainda não pode ser visto. Essa construção não é glamurosa. Ela acontece quando ninguém está olhando. Acontece quando você escolhe estudar enquanto outros estão descansando. Acontece quando você decide continuar mesmo sem motivação. Acontece quando você faz o que precisa ser feito, mesmo sem sentir vontade. E é exatamente por isso que ela funciona. Porque a disciplina invisível não depende de emoção, ela depende de decisão. Napoleon Hill descrevia em sua essência que o sucesso sustentável nunca nasce de ações esporádicas, mas de hábitos repetidos com precisão e propósito. E isso revela algo desconfortável sobre a natureza humana. A maioria sabe o que precisa fazer, mas poucos conseguem manter o que sabem por tempo suficiente para gerar resultado. E então começam as justificativas. Estou cansado. Não é o momento certo. Vou começar depois. Mas a verdade é simples e dura. Cada adiamento tem um custo invisível, e esse custo não aparece imediatamente. Ele se acumula. Enquanto você adia, alguém continua. Enquanto você pausa, alguém insiste. Enquanto você espera motivação, alguém constrói disciplina. E com o tempo, a diferença entre esses dois tipos de pessoas deixa de ser pequena. Ela se torna irreversível, porque disciplina não é apenas um comportamento, é uma identidade. E quando a identidade muda, tudo muda junto. A forma como você pensa muda, a forma como você reage muda, a forma como você enxerga oportunidades muda. E então, você começa a perceber que não precisa de motivação constante. Você precisa de direção clara e compromisso contínuo. A disciplina invisível é silenciosa, mas extremamente poderosa. Ela não chama a atenção no início, não gera reconhecimento imediato, não traz resultados instantâneos, mas ela constrói algo que a maioria nunca consegue alcançar: consistência. E consistência é o que transforma pequenas ações repetidas em resultados extraordinários. É por isso que poucos conseguem atravessar essa fase, porque ela não é sobre intensidade, é sobre permanência. E permanecer exige mais força mental do que começar. No fim, não é sobre o que você faz em dias bons, é sobre o que você continua fazendo em dias comuns. Em algum momento da jornada, toda pessoa é forçada a encarar algo que não pode mais ser evitado: a própria identidade. Não a identidade que ela diz ter, não a imagem que ela tenta mostrar ao mundo, mas aquilo que realmente se manifesta quando ninguém está olhando. Napoleon Hill, ao estudar os padrões mentais dos grandes realizadores, entendia um princípio profundo:
O mundo externo nunca responde ao que você deseja ser, mas sempre ao que você acredita que já é. E é aqui que começa um dos conflitos mais silenciosos da vida humana, porque muitas pessoas desejam uma vida diferente, mas continuam sendo a mesma pessoa internamente. Elas querem riqueza, mas pensam como escassez. Elas querem liberdade, mas agem com medo. Elas querem sucesso, mas mantêm hábitos de estagnação. E então surge uma contradição invisível. O desejo aponta para frente, mas a identidade puxa para trás. E nenhum desejo é forte o suficiente para vencer uma identidade não transformada. Por isso, o espelho se torna inevitável. Não o espelho físico, mas o espelho mental. Aquele que revela quem você realmente é, quando todos os títulos, distrações e justificativas são removidos. E esse encontro nem sempre é confortável. Porque no espelho da consciência não há como fingir. Você vê seus hábitos repetidos. Você vê suas decisões adiadas. Você vê suas promessas quebradas. E, ao mesmo tempo, você vê também o potencial que ainda não foi vivido. Napoleon Hill acreditava que a transformação verdadeira começa quando o indivíduo decide alterar sua identidade interna antes de tentar mudar sua realidade externa. Mas isso exige coragem. Coragem para admitir que você não é ainda quem precisa ser para alcançar o que deseja. E isso não é uma sentença, é um ponto de partida, porque a identidade não é fixa, ela é construída dia após dia. Escolha após escolha, decisão após decisão. E cada ação, por menor que seja, reforça quem você está se tornando. Por isso, o espelho não é apenas um reflexo. É um julgamento silencioso. Ele mostra a distância entre o que você diz querer e o que você está construindo de fato. E essa distância pode ser pequena, ou pode ser enorme, mas ela sempre pode ser reduzida. E a única forma de reduzir essa distância não é através de desejo, é através de coerência. Coerência entre pensamento, ação e repetição. Quando isso acontece, algo profundo muda. A pessoa deixa de tentar se tornar alguém e começa, finalmente, a ser alguém. E quando a identidade muda, o mundo externo não resiste por muito tempo, porque ele sempre responde à nova versão que você se tornou. Existe um ponto na caminhada humana em que o entusiasmo já não é mais suficiente para sustentar o movimento. É aqui que muitos param. Não porque não sabem o caminho, mas porque o caminho começa a exigir algo que vai além da emoção: persistência. Napoleon Hill observava que todos os grandes feitos da humanidade passaram por uma fase invisível de resistência. Um período em que nada parecia funcionar, em que os resultados não apareciam, em que o esforço parecia não ter retorno imediato. E é justamente nesse período que a maioria desiste. Não porque o sonho era impossível, mas porque a espera parecia longa demais. Mas existe uma verdade que poucos compreendem até tarde demais. Antes de qualquer conquista visível, existe sempre uma fase de invisibilidade. É o momento em que você continua caminhando, mas o mundo ainda não responde. Você trabalha, mas não vê retorno imediato. Você muda hábitos, mas ainda não sente diferença. Você se esforça, mas parece que nada está acontecendo. Então surge a dúvida silenciosa. Será que isso realmente vai dar certo? É aqui que a persistência começa a ser testada. Napoleon Hill dizia, em essência, que o sucesso raramente é resultado de um único grande esforço, mas sim da repetição consistente de pequenos esforços ao longo do tempo. Mas há um detalhe importante. Essa repetição acontece quase sempre sem recompensa imediata. E isso exige algo raro. Exige maturidade emocional. Porque continuar sem resultados visíveis é uma das experiências mais desafiadoras da mente humana. O cérebro começa a buscar atalhos, começa a sugerir desistência,
começa a distorcer a realidade para proteger o conforto, e se a pessoa não estiver consciente, ela cede. Mas aqueles que entendem o processo permanecem. Não porque não sentem dúvida, mas porque não permitem que a dúvida determine suas ações. E com o tempo, algo começa a mudar de forma quase imperceptível. Pequenos sinais aparecem. Pequenas melhorias surgem. Pequenas evidências começam a confirmar que o caminho está correto. Mas essas evidências só aparecem depois da persistência, nunca antes dela. E é por isso que a maioria nunca chega lá. Porque interrompe o processo no exato momento em que ele estava prestes a começar a funcionar. A persistência silenciosa não é barulhenta, não é motivacional, não é visível para os outros. Ela acontece quando ninguém está olhando, quando ninguém aplaude, quando ninguém valida. Mas é exatamente essa persistência invisível que separa os que sonham dos que realizam. E com o tempo, ela constrói algo que não pode ser comprado: resistência interna. Uma força mental que não depende de circunstâncias externas. Uma estabilidade emocional que não se quebra facilmente. Uma clareza que permanece mesmo em meio à incerteza. E quando essa persistência se acumula o suficiente, o invisível começa a se tornar visível. E o que antes parecia distante começa a se aproximar. Chega um momento na jornada em que a pessoa começa a perceber algo que muda completamente a forma como ela enxerga o mundo. Riqueza não começa fora, começa dentro. E essa talvez seja uma das verdades mais difíceis de aceitar, porque ela confronta diretamente tudo aquilo que a maioria aprendeu ao longo da vida. Napoleon Hill, ao estudar profundamente homens e mulheres que construíram grandes fortunas e grandes legados, percebeu um padrão que se repetia independentemente do país, da época ou das circunstâncias. Antes de qualquer riqueza material existir, havia uma estrutura mental específica, uma forma de pensar, uma forma de interpretar o mundo, uma forma de agir diante das oportunidades. E isso não tinha relação direta com dinheiro no início, tinha relação com identidade, percepção e crenças. Porque duas pessoas podem estar no mesmo ambiente, com as mesmas condições, e ainda assim terem destinos completamente diferentes. Uma enxerga escassez, a outra enxerga possibilidade, uma enxerga limite, a outra enxerga expansão. Uma aceita o que é dado, a outra questiona o que pode ser criado, e é exatamente aqui que a maioria se perde, porque foram ensinadas a olhar para fora antes de olhar para dentro. Foram condicionadas a acreditar que riqueza é algo externo, distante, reservado para poucos privilegiados. Mas a realidade é mais profunda e mais exigente. A riqueza externa é sempre um reflexo de uma estrutura interna, e essa estrutura não nasce do acaso, ela é construída através da forma como você pensa sobre dinheiro, trabalho, valor, oportunidade e principalmente sobre si mesmo. Napoleon Hill afirmava em sua essência que toda conquista começa na mente e que a mente, quando direcionada com clareza e crença, se torna uma força organizadora da realidade. Mas existe um ponto crítico nesse processo. A maioria das pessoas deseja riqueza, mas mantém mentalidade de limitação. Elas querem expansão, mas operam com medo. Elas querem crescimento, mas evitam risco. Elas querem liberdade, mas permanecem presas em padrões seguros que não permitem evolução. Isso cria um conflito interno constante, porque não há como viver uma vida expandida com uma mentalidade reduzida. Em algum momento, essa contradição se torna insustentável. E é aí que começa a transformação real. Quando a pessoa entende que riqueza não é apenas dinheiro, mas uma forma de consciência, uma forma de pensar que reconhece valor onde outros não veem, uma forma de agir com coragem onde outros hesitam,
uma forma de manter visão onde outros desistem. E quando essa mentalidade começa a se fortalecer, algo interessante acontece. O mundo externo começa a responder de forma diferente. Oportunidades que antes não eram percebidas passam a ser vistas. Ideias que antes pareciam comuns começam a se tornar valiosas. Caminhos que antes pareciam fechados começam a se abrir. Não porque o mundo mudou, mas porque a percepção mudou. E a percepção muda tudo. Porque aquilo que você acredita ser possível determina aquilo que você tenta. E aquilo que você tenta determina aquilo que você constrói. E aquilo que você constrói determina aquilo que você vive. Por isso, a riqueza como estado mental não é uma ideia abstrata. Ela é um princípio ativo de transformação. E quanto mais essa mentalidade se fortalece, mais o indivíduo deixa de reagir à vida e começa a criar a própria realidade com intenção. E nesse ponto, a riqueza deixa de ser um objetivo distante. Ela se torna uma consequência natural de quem você está se tornando. Em algum ponto da jornada, tudo se torna claro demais para ser ignorado. Não há mais ilusão suficiente para sustentar velhos padrões. Não há mais desculpas convincentes o bastante para justificar a estagnação. Não há mais conforto em permanecer o mesmo. Porque quando uma mente desperta de verdade, ela nunca mais consegue retornar completamente ao estado anterior. Napoleon Hill, ao estudar profundamente a natureza dos grandes realizadores, percebia algo que poucos estavam preparados para aceitar. Existe uma pequena minoria de pessoas que não apenas deseja uma vida diferente, mas decide conscientemente não pertencer mais à maioria. E isso muda tudo, porque 98% das pessoas continuam presas em ciclos invisíveis de repetição. Elas acordam, trabalham, se distraem, reclamam, sonham por alguns minutos e depois voltam ao automático. Não porque sejam incapazes, mas porque nunca foram despertadas para outra possibilidade. Mas você já viu algo diferente. E uma vez que você vê, não consegue mais desver. Existe um ponto silencioso na consciência humana em que a pessoa começa a perceber que não é obrigada a continuar seguindo o mesmo roteiro que todos seguem, que não precisa repetir padrões herdados, que não precisa aceitar limitações impostas como verdades absolutas. E nesse momento nasce uma separação interna. De um lado, a vida confortável da maioria, previsível, repetitiva, segura na aparência, mas limitada na essência. Do outro lado, um caminho desconhecido, incerto, desafiador, exigente, mas cheio de possibilidades reais de transformação. E ninguém pode escolher os dois ao mesmo tempo. Napoleon Hill dizia em sua essência que toda grande realização começa com uma decisão interna tão forte que redefine o destino do indivíduo. Não uma decisão emocional, mas uma decisão estrutural. E essa decisão é simples de entender, mas difícil de sustentar. Você continua sendo parte da maioria ou se torna parte da minoria que constrói a própria realidade? Porque a diferença entre esses dois grupos não está na inteligência, não está nas oportunidades, não está nas condições iniciais, está na forma como respondem à vida. Enquanto a maioria reage, a minoria cria. Enquanto a maioria espera, a minoria age. Enquanto a maioria duvida, a minoria constrói mesmo sem garantias. E ao longo do tempo, essa diferença deixa de ser invisível. Ela se torna realidade concreta. Resultados aparecem. Mudanças se tornam evidentes. A identidade se transforma de forma irreversível. E quando isso acontece, a pessoa percebe algo profundo. Ela nunca foi limitada pelo mundo externo, mas sim pela versão de si mesma que aceitava viver pequena. O despertar final não é um evento. É uma transformação contínua, um compromisso silencioso com uma nova forma de existir.
E uma vez que esse nível de consciência é alcançado, não há mais retorno real, porque agora você entende, e entender muda tudo. Você não é como os outros, e nunca mais será. Depois do despertar final, existe um momento que poucos conseguem compreender: o retorno ao mundo comum. Porque não basta apenas ver a verdade. O verdadeiro desafio começa quando você precisa continuar vivendo dentro de um mundo que ainda não despertou. Napoleon Hill, ao estudar os padrões da mente humana e os caminhos do sucesso, deixava implícito algo profundo. O conhecimento sem aplicação se torna apenas peso mental. Mas o conhecimento aplicado transforma completamente a forma como o indivíduo existe dentro da realidade. E é aqui que nasce um conflito silencioso, porque depois que você entende certos princípios, nada mais parece inocente, nada mais parece neutro. Você começa a perceber padrões onde antes via normalidade. Começa a enxergar limitações onde antes via apenas rotina. Começa a notar o quanto as pessoas ao redor vivem repetindo histórias que nunca questionam. E isso pode ser desconfortável, não porque você se tornou superior, mas porque sua percepção mudou de nível. E quando a percepção muda, a solidão também muda. Você já não se encaixa completamente nos mesmos ambientes, já não se satisfaz com conversas vazias, já não encontra sentido em distrações que antes pareciam normais. Então surge uma pergunta interna inevitável: o que fazer com esse novo nível de consciência? Napoleon Hill sugeriria, em sua essência, que todo conhecimento verdadeiro carrega consigo uma responsabilidade inevitável. A responsabilidade de ser aplicado. Porque saber e não agir é uma forma sutil de auto-engano. Mas agir com esse novo entendimento exige coragem. Coragem para ir contra o fluxo. Coragem para sustentar disciplina quando ninguém ao redor sustenta. Coragem para continuar acreditando em construção quando todos ao redor escolheram o imediato. E esse é o ponto em que muitos param novamente. Porque não é apenas sobre mudar internamente. É sobre continuar funcionando no mesmo mundo externo, mas com uma mente completamente diferente. E isso exige equilíbrio. Equilíbrio entre consciência e ação. Entre visão e execução. Entre entendimento e prática. E ao longo do tempo, algo começa a acontecer. O mundo não muda de uma vez. As pessoas não mudam de uma vez, mas você muda, e essa mudança interna começa a reorganizar tudo ao seu redor. Algumas portas se fecham, outras se abrem, algumas pessoas se afastam, outras surgem. Algumas situações deixam de fazer sentido, outras começam a fazer parte da sua nova realidade. E isso não é coincidência, é alinhamento, porque quando você muda a forma como pensa, você muda a forma como age, e quando você muda a forma como age, você muda a forma como vive. E quando você muda a forma como vive, você muda o tipo de mundo ao seu redor. Napoleon Hill chamaria isso de alinhamento entre pensamento e destino. E nesse ponto, você começa a entender algo que antes parecia abstrato. A realidade não é fixa. Ela responde, ela se adapta, ela reflete. E o mais importante, ela segue a consciência dominante. Por isso, o verdadeiro despertar não termina em você. Ele continua através de você, nas suas escolhas, nas suas ações. Na forma como você vive silenciosamente aquilo que aprendeu. E então, sem perceber, você deixa de apenas consumir conhecimento e passa a representar ele. No fim de toda jornada de despertar, existe uma verdade que não precisa mais ser explicada. Ela simplesmente é percebida. Você começa a olhar para o mundo e entende que a maioria das pessoas não está presa por falta de capacidade, mas por falta de consciência aplicada. Napoleon Hill, em sua essência, sempre apontou para esse princípio. Não é o que o homem deseja que determina seu destino, mas aquilo que ele sustenta com pensamento, crença e ação contínua. E agora,
Depois de atravessar essa narrativa, tudo se resume a algo simples, mas não fácil. Existe uma linha invisível que separa dois tipos de existência. De um lado, aqueles que vivem no automático, repetem padrões, seguem rotinas herdadas, aceitam limitações sem questionar e chamam isso de vida. Não porque não possam mudar, mas porque nunca decidiram mudar de verdade. Do outro lado, existe uma minoria silenciosa, pessoas que, em algum momento, foram confrontadas internamente por uma verdade desconfortável e não conseguiram mais ignorá-la. Pessoas que começaram a observar a própria mente, a própria disciplina, os próprios hábitos e decidiram assumir responsabilidade total pelo que se tornariam. Essa minoria não é definida por talento, não é definida por sorte, não é definida por contexto, ela é definida por decisão contínua. E essa decisão precisa ser renovada todos os dias, porque o despertar não é um evento único, é uma escolha repetida. A cada manhã em que você decide não voltar ao automático, a cada noite em que você escolhe construir em vez de desistir, a cada momento em que você sente dúvida, mas ainda assim continua. E ao longo do tempo, isso cria algo irreversível: identidade. Você deixa de ser alguém que tenta mudar e passa a ser alguém que vive diferente. Napoleon Hill diria, em sua essência, que o verdadeiro sucesso não é um destino, mas um estado de ser construído através da disciplina mental e da persistência silenciosa. E quando isso finalmente se consolida, você percebe que nunca se tratou apenas de riqueza, sucesso ou realização externa. Sempre se tratou de consciência, de controle interno, de direção mental, de escolha. E agora a pergunta final não é sobre o que você viu, mas sobre o que você vai fazer com isso. Porque a maioria vai esquecer, alguns vão se inspirar, mas poucos vão aplicar. E é exatamente por isso que poucos mudam de vida de verdade. O código dos 2% nunca foi um segredo escondido, ele sempre esteve disponível. O que separa quem entra dele é ação. Não amanhã, não quando estiver pronto, mas agora. Porque no fim, a vida não responde ao que você entende. Ela responde ao que você pratica. E essa é a última verdade que fica depois de tudo. Você já sabe o suficiente. Agora você precisa decidir se vai viver isso, ou apenas continuar assistindo a própria vida acontecer. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Foi porque algo dentro de você ainda não aceitou viver uma vida pequena. Talvez você tenha se identificado com cada palavra. Talvez tenha sentido desconforto. Talvez tenha percebido que, em algum nível, você já sabia disso tudo, mas agora não consegue mais ignorar. E é exatamente nesse ponto que tudo pode mudar, ou continuar igual. A verdade é simples, mas poderosa. A maioria das pessoas vai ouvir isso, se emocionar por alguns segundos e depois voltar para a mesma rotina de sempre. Mas existe uma pequena minoria que vai decidir agir, e a diferença entre essas duas pessoas não é inteligência, não é sorte, não é talento, é decisão. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, não deixe esse momento morrer aqui. Se inscreva no canal, porque isso é só o começo da sua transformação. Deixa o like para que essa mensagem alcance mais pessoas que também precisam despertar. E comenta aqui embaixo o que mais te impactou. Eu quero saber se você realmente entendeu o peso disso tudo. E lembra disso de verdade. Você não está atrasado na vida. Você só ainda não decidiu de forma definitiva quem você vai ser. Agora me diz, você vai continuar sendo parte da maioria ou vai começar hoje a construção da sua nova história?